Então, Alexandre, a minha próxima pergunta vai mais ou menos de encontro com essa última fala que você teve, que era exatamente tratar a pessoa que cometeu o crime como inimigo. Então, no Brasil é comum você ver as pessoas, tanto na internet quanto na rua, ter esse certo ódio com bandido. Então, e inclusive a própria palavra bandido já carrega uma certa carga emocional. E o assunto nos últimos dias foram exatamente as body cams da Polícia Militar de São Paulo. E para especialistas em segurança pública e parte da população, a medida veio em boa hora e traz um respiro de responsabilidade institucional. Contudo, há aqueles que, como o Eduardo Bolsonaro, que dizem que as câmeras vão só vão investigar, desculpa, vão só punir o policial, em palavras dele. Voltando para a questão, uh, essa questão fala um pouco mais sobre direito penal do inimigo, que é um assunto que você reconhece muito bem, inclusive você foi o primeiro a trazer isso para a academia aqui no Brasil. E você poderia dizer que é possível dizer que, diante da polêmica das bodycams, parte do Brasil almeja adotar esse direito penal do inimigo? Eu quero separar essa conversa em duas fases diferentes, ok? Porque quem inventou essa expressão, a rigor, a primeira vez que foi usada tem mais de 100 anos. Não é um tema recente. É que ele ganhou repercussão numa discussão na Alemanha, eh, a partir da década de 80, e depois, obviamente, ganhou um contorno absurdo pós 11 de setembro, pós atentados terroristas, pós Al-Qaeda, Estado Islâmico, etc, etc. Então, em primeiro lugar, a gente tem que deixar claro o seguinte: essa expressão inimigo não é como alguns querem fazer ou crer que é uma reminiscência do direito nazista ou fascista. Não, essa discussão vem muito antes do que isso. Tá? Uh, Óbvio que essa expressão é pejorativa. E é óbvio que uma parte, como esse senhor que foi mencionado por você, utiliza em termos de etiquetamento e generalizando todas as formas de criminalidade. É evidente que a maioria maciça da polícia é de gente decente. Então, o bom policial vai se adaptar e se acostumar a trabalhar com câmera, e isso tem que ser obrigatório. É uma espécie de auditoria do que ele faz todo santo dia. Ah, mas isso vai dificultar. Então, você vai ser treinado e vai se adaptar para tornar transparente o que você faz. Muda os protocolos de atuação, muda a capacitação e treinamento. O que não dá é para continuar com essa mentalidade, ou com esse tipo de discurso, como se valesse tudo por parte do Estado. Porque senão o Estado passa a agir como se fosse uma espécie de inimigo. Então, de um lado, eu quero deixar claro o seguinte: esses discursos, essas narrativas de etiquetamento, etc., que reduz qualquer tipo de criminoso à vala comum, obviamente não tem nenhum sentido. Mas tem um outro lado. Ah, e óbvio, momentos de anomia, momentos de sensação de impunidade, de vivência de violência, com a ausência de um Estado que, de alguma forma, dê uma resposta segundo as regras do jogo, fomentam o Estado paralelo e fomentam, obviamente, a eleição de governantes com esse tipo de discurso de etiquetamento. É esse ciclo que a gente está vivenciando. A gente viu o governador do Rio de Janeiro, que foi empichado, vir com um discurso de sniper. A gente vê isso em vários. É a pauta, é a narrativa dos governos. Mas vamos tentar deixar isso. Por que a gente fez isso? Alguém tem que fazer a meia-culpa dos governos anteriores, porque se fez uma política sistemática de desencarceramento a qualquer custo. Porque muita gente violenta saiu do sistema sem nenhum processo de recuperação, muito antes do tempo, transformando a política penitenciária e a política de segurança pública no reverso. A gente está discutindo que isso que você estava falando é um excesso de rigor do Estado, lógico que é. Mas o que a gente tinha antes era um excesso de laxismo, de abrandamento do Estado. Assim, criando um ambiente para essa percepção de anomia e de impunidade. Este é um lado da história. Agora, o paradoxo de um direito penal de inimigo é o que eu vou colocar agora, Felipe. Fora essa sua leitura que está perfeita, eu tenho um dilema que não é só do Brasil. Quando eu falo que eu vou punir alguém,
e aplicando uma pena de cadeia, é como uma mãe colocando o filho para ir pensar quando faz uma coisa errada. Ela quer que o menino se arrependa, que o menino diga, eu não devia ter feito aquilo. Reparem, o castigo vai pensar é aplicado no presente, para ele olhar para o passado e dizer, não devia ter feito aquilo. Remorso e arrependimento é o básico do fundamento do direito de punir. A mãe inteligente quer do menino ainda que ele fale depois, ok, se assumiu o erro, você está arrependido, e agora? E que ele fale assim, não vou mais fazer. Isto é o mínimo de expectativa de não voltar a delinquir, de não voltar a fazer a coisa errada. A gente também quer isto no sistema carcerário. Quando a gente fala que a gente vai ressocializar ou reinserir gradualmente alguém ao convívio social, o que a gente quer é que esse sujeito claramente demonstre que tem um arrependimento e que esse sujeito me dê o mínimo de cimento cognitivo, o mínimo de segurança de que ele não vai voltar a fazer aquilo. Isso é o básico do básico. Quando eu trato alguém que é inimputável, que é louco, eu não aplico pena para ele, porque ele não pode me dar isso. Ele é perigoso. Então, onde eu ponho ele, aplico medida de segurança para ele. Ou a internação em manicômio, ou quando é mais brando, tratamento ambulatorial. No meio do caminho aqui, tem algo que o mundo inteiro está discutindo e a gente não resolve. E aqui entra a outra faceta da discussão de inimigos, justificável aqui. Eu estou falando de psicopatas, de condutopatas, de sociopatas. Boa parte do crime de colarinho branco é de psicopatas, praticados por psicopatas. Boa parte dos crimes sexuais de pedófilos são sociopatas. Não tem nenhum remorso, nenhum arrependimento. São sedutores, são inteligentes. Eles não estão nem um pouco, eles não te dão nenhum tipo de segurança de que vão voltar a delinquir ou não. Porque simplesmente eles vão fazer isso. O dilema, eles não são enquadrados como doentes mentais. A medicina e o direito não casaram isso. Então, a sociopatia, a condutopatia, o psicopata, ele é tratado como se ele fosse capaz de entender que aquilo é errado e que ele não devia se controlar. Mas ele simplesmente, entre desejar e fazer, não tem um filtro. Não tem um filtro moral de que aquilo é errado. Então ele vai lá e faz. Esse é o dilema hoje na Alemanha, na Inglaterra. Esse é o dilema que como nós tratamos o Champinha, aquele adolescente que matou o casal, que deu repercussão nacional, que foi diagnosticado claramente como alguém que era capaz, mas um psicopata. Ele ficou 3 anos cumprindo uma medida socioeducativa. Todo mundo, era o máximo que ele podia cumprir. Todo mundo olhou e falou assim, os médicos falaram assim, eu vou pôr esse cara na rua? É ou não para esse cara eu ter um tratamento de inimigo? Você quer levar ele para casa? Você quer cuidar dele? Você quer... O que você quer fazer com ele? Aí vem alguns dizem assim, em alguns países, eu vou executar esse cara. Não, dignidade humana. Outros, para a pedofilia, falam assim, eu vou esterilizar esse cara, para ele não ter mais libido. Desculpa, violação da dignidade humana. Esse é o dilema hoje. Hoje na Inglaterra, tem mais de 70 pessoas que cumpriram a pena de um crime, que foram diagnosticados como psicopatas, mas continuam segregados do convívio social. Na Alemanha tem mais de 600, a maioria pedófilos. A Alemanha não sabe o que fazer com eles. Em alguns lugares, em alguns estados americanos, no Brasil, essa discussão, ninguém aceitaria isso. Um cara, quando pratica um crime grave de pedofilia, um estupro de vulnerável, por exemplo, estupro de um menino, de uma criança, a casa dele pode ter uma placa lá, identificando aqui mora um estuprador. Imagina, aqui no Brasil, seria um assombro discutir isso. Agora, eu estou colocando não o que diz este parlamentar, que é reduzir a coisa e tratar todo mundo, entre aspas, de forma etiquetada como bandido, e fortalecer um discurso de Estado, em que o Estado sempre vai abusar e errar. Não, eu estou dando o dilema, porque eu tenho um tipo de criminalidade, sim, que eu não sei o que fazer. Boa parte dos terroristas, dos criminosos organizados, dos criminosos sexuais, e uma parte considerável do crime de colarinho branco é praticado por psicopatas. Então, a gente fica tentando achar o que eu estou fazendo com esse cara. No fundo, eu estou só me vingando através do Estado. Se ele não tem remorso nem arrependimento
Eu estou simplesmente retribuindo o mal que ele fez. Como sociedade, a gente deveria refletir. Que pena que eu dou para ele, se é para ser a mesma pena ou não do que os outros.